Você está bonito, né? Não, É a conversa aqui. Bota as suas mãos para cá. Vai precisar de ajuda? Isso, oremos por ele. Senhor, nosso Deus, Pai, aqui está teu filho. Com ele, nas tuas mãos, que ele traga a tua palavra nessa noite. Fala com o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Quero saudar os irmãos com a parretinha, amém? Amém. É até difícil trazer uma palavra, depois da palavra quer dizer, mas se não tiver quem ensine, não há quem aprende, né? Eu quero pedir aos irmãos que abram a nossa Bíblia no livro do profeta Isaías. Capítulo 53. Quem achou? Diz amém. Diz assim, o primeiro versículo em diante: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura ele, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e de experimento nos trabalhos. É comum de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito de Deus, e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Eu gosto muito dessa. Na realidade, tive a oportunidade, em tempo bastante abreviado, fazer tive algumas pessoas boas no meu caminho que me orientaram a fazer algumas coisas. Ele dizia que no sermão que se lê, a gente se retém justamente na parte pelo qual a igreja é chamada a atenção. É um termo de psicologia onde o pregador ele tem a eficácia de, ao mesmo tempo que ele está pregando e observando o comportamento do grande público. Então ele se retém naquela parte pelo qual mais chama a atenção. Mas eu confesso aos irmãos que esse é um dos fatos pelo qual dificilmente eu me consigo deixar levar por ele. Porque se tratando de ler a palavra de Deus, a gente vê em cada versículo, a gente vê uma eficácia, um impacto. E é difícil você selecionar apenas um, quando o acontecimento ele marca, ele muda a história. E essas palavras do profeta Isaías é como se ele estivesse em uma câmara vendo atentamente as atitudes finais, o final da história de Jesus, sendo ele conduzido como ovelha, e como ovelha sem abrir a boca, sem tosquenejar, como ovelha sendo conduzida até o matador. Essas eram as palavras pelo qual devia impactar e fazer com que o povo se respaldasse nela, para que não houvesse uma contramão naquilo que se esperava. É claro de que nem sempre a história está condizente com as nossas ações, mas a grande realidade é que o poeta diz assim: procurou o pregador achar palavras agradáveis, mas o que vale é o que está escrito, palavras de retidão dada pelo sábio
são como aguilhões, que não se pode escapar. E por mais que as palavras vá de encontro e nos confronta, mas é a palavra de Deus, e ela tem o intuito de transformar e libertar. E é interessante de que eu não preciso fazer muito slogan em relação ao que ela pode fazer, porque isso está retratado na vida de todos nós que estamos aqui. É só você olhar para o que você era e olhar para o que hoje você é. Querendo ou não, você vai concordar de que você não chegaria até onde você chegou se não fosse pela eficácia da palavra de Deus que nos liberta. Se não fosse por esse impacto que a palavra pode causar. O próprio Deus, por intermédio de Isaías, ele diz assim: olha, assim será toda a palavra que sair da minha boca, ela não volta para mim vazia, mas antes faz aquilo que me aprai e prospera naquilo para que eu enviei. E é interessante, irmãos, que na medida com que a gente dá ênfase ao que precisa ser feito por intermédio da palavra, há certamente uma mudança de comportamento, um desvio de atitude. Há satisfação em tentar fazer aquilo que é certo. É claro, nem sempre se pode, porque na maioria das vezes se coloca as necessidades na frente da razão. Mas se a palavra verdadeiramente ela nos liberta, ela nos coloca debaixo de condições complicadas e complexas. Faz você, na maioria das vezes, se decidir pelaquilo que vai resolver a sua vida hoje e pelaquilo que vai mudar a sua vida pelo resto da sua vida, que é a palavra de Deus. É o fato da gente ter a capacidade de observar o que o nosso desvio de conduta, a nossa duplicidade, na maioria das vezes, de ações e de atitude, pode ressaltar em nossas vidas, não no hoje, mas sim no decorrer das nossas vidas. É interessante a gente saber que, por mínimo que seja um desvio de palavra, um desvio de consciência e até um desvio de conduta, se tratando de obediência à palavra de Deus, ela surte efeito no decorrer de toda a nossa vida. E isso é fato e contra fato não é argumento, isso é inevitável. Ninguém pode, irmão, na realidade, ludibriar a palavra de Deus com toda a sua essência. É quase impossível a gente colocar sempre as nossas necessidades e negligenciar a palavra de Deus, usando como base e regra, dizendo que Deus certamente vai entender pelo fato de que há uma necessidade de você deixar de ser crente hoje, porque a situação te levou a deixar de ser crente devido à necessidade que te obrigou a fazer uso de uma mentira, a um desvio de um comportamento, a uma mudança de caráter ou alguma coisa dessa natureza que não glorificava a Deus, mas que certamente estava condizendo a sua necessidade de fazer o que você fez, simplesmente pelo fato de que a necessidade te obrigou a fazer o que você acabou de fazer, pela sua consciência ou pelas suas ações, depende. Quando na verdade a palavra de Deus, irmãos, ela nos dá simplesmente recurso para você ser crente em todos os momentos. Quando Jesus conversava com aquele jovem de qualidade, ele foi até Jesus e ele perguntou: olha, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: conhece os mandamentos, não conhece? Parecia ser o suficiente, mas não é. Não é simplesmente você conhecer e fazer uso em suas palavras. Não é simplesmente você conhecer e dominar o mundo da psicologia e da filosofia. Uma vez eu fui direcionado aí uma certa senhora. Nós estávamos em uma festa e estava tudo de bom. Eu estava me alimentando, comendo tudo que eu queria. Acho que, se eu não me engano, eu tinha até feito um dia de jejum para justamente ali nessa festa eu não me arrependi de não ter comido. Mas para minha surpresa, alguém falou assim: olha, precisa ir lá no irmão tal para dar um recado para ele. E eu estava mais ou menos bem próximo a Piraquara. Aí eu tive que ir andando. Eu fui, porque eu fui o único que me manifestei. Fui até o alto do morro. Cheguei lá, chamei o irmão não estava em casa, a esposa dele estava lá. Uma senhora humilde que vira e mexe descia aqui para baixo para conseguir alguma coisa de graça na feira. E eu estou chamando uma escuridão, um breu, porque nem luz tinha na casa dela.
Eu falei, o irmão fulano está aí? Ela, não. Era só com ele? Eu falei, não, irmã, é porque eu vim dar um recado, uma notícia para ele, coisa e tal. E de repente aquela irmã, ela sozinha, um bom tempo, né? Qualquer companhia é companhia, até a minha. Mas enfim, trocamos ali um diálogo. E eu não consegui convencer ela e nem abrir a minha boca diante do que ela estava falando. Eu fiquei de pé, irmão, à tarde. Irmãos, parece que o Espírito Santo botou um pano na minha boca e me travou para me ouvir o que é realmente Deus na vida de uma pessoa. E com tudo aquilo, a irmã não parava de glorificar Deus, falava comigo, não, Berto, Jesus está voltando, a gente tem que se apegar com Deus. E de repente eu olhava aquela irmã, mas um álibi tão humilde, ela nem luz tinha na casa dela. Se você entrasse na casa dela, você não poderia ser nem tão pouco bem recebido em termos de situação financeira, mas o que ela tinha, ela trazia Deus para você de uma forma tão natural, mas tão explícita, que você ficava atônito, estático a tudo que aquela mulher falava, com toda a sua simplicidade, mas você via que com tudo aquilo tinha um tempero que vinha do céu e que fazia com que a sua fome espiritual era saciada ali. E de repente eu me vi conversando com aquela mulher mais de 1 hora. Aliás, acho que até a festa acabou. Se eu voltei para a festa, eu não tinha mais nada para comer, mas eu pensei comigo assim, falei assim, poxa vida, eu perdi a comida, mas eu voltei tão edificante, irmãos, aquilo teve um deslumbre na minha vida, aquilo parece que abriu a cortina do céu para mim, e eu passei a ver que nem sempre o que as pessoas falam é baseado naquilo que se aprende, na facilidade que tem de dominar o português e de trazer até mesmo o enigma, que na realidade as pessoas às vezes até confundem com a eficácia do milagre dentro da igreja. Eu passei a ver, irmão, de que eu não preciso de nada disso se eu estiver com alguém, seja ele quem for, altamente disponível para ouvir a palavra de Deus e conduzir ela até o meu coração. Eu não preciso estar em uma igreja, os irmãos me perdoem, cheio de pessoas versadas na palavra, com uma pessoa culta, cheia de teologia. Se eu estiver diante de uma pessoa humilde, com toda a sua simplicidade e com disponibilidade para falar, baseado no conhecimento que tem, que não precisa ser muito, basta estar com o coração aberto para ser um canal de Deus, para traduzir Deus para o meu coração, isso também já me satisfaz. Existe uma diferença. E no decorrer, irmãos, da nossa vida, a gente vê que às vezes as pessoas são admiradas, não pela vida que tem, mas pela maneira como prega, mas pela maneira como canta, pela maneira como ora. Todavia, faça a Deus essa tua capacidade de comover as pessoas uma arma para comover você também. Porque não adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma. Não adianta você querer ganhar o mundo todo, mostrar o que você tem de bom, fazer com que as pessoas te admirem e se convertam pelas suas palavras, quando na grande realidade a pessoa que precisava se converter pelas suas palavras era você mesmo. Amém, irmão? Estou um pouco pesado? Se eu tiver, eu peço que os irmãos me perdoem, mas é a palavra que Deus está me dando hoje. Mas os irmãos podem rir se os irmãos quiserem. É difícil alguém rir, mas eu abro sessão para os irmãos. Então a gente observa, irmãos, que aí eu fiquei pensando, eu falei, a gente se reúne dentro da igreja para cultuar a Deus. Se a gente soubesse a importância que isso tem, se a gente soubesse a eficácia que isso tem em nossas vidas, irmãos. Mas o problema é que a gente já tem que trazer a paz para de fora, para quando chegar aqui dentro a gente compartilhar o que a gente tem de bom. A gente já tem que trazer as coisas de Deus lá de fora, para quando chegar dentro da igreja a gente já está em paz. E tudo que for falado, tudo que for pregado, tudo que for cantado vai soar bem aos nossos corações, pois era aquilo que nós estávamos precisando. Não é a irmã que cantou, que de repente tropeçou as palavras, entrou na frente do músico, que aqui, graças a Deus, isso não aconteça. Amém? A menos quando eu, o irmão Edilson, está cantando. Tirando a gente, graças a Deus, o ministério de louvor corresponde à necessidade da igreja. Estou brincando, irmão, canta melhor. Ele ainda canta melhor do que eu. Mas a questão não é essa, irmãos.
é a gente procurar transmitir o que a gente tem e a gente procurar ouvir o que a gente precisa. Porque em uma reunião como essa, eu confesso para os irmãos, a gente se esforça bastante. Eu vejo os pregadores tentando fazer os irmãos se conscientizar de que Deus está aqui, quando na realidade isso não era para acontecer. Eu não precisaria fazer muita força, o pastor não precisaria se esgoelar, o pregador não precisaria fazer muita força. Sabe por quê, irmão? Porque ninguém melhor do que você para saber que Deus está aqui nessa noite. Ninguém melhor do que você para saber que você precisa estar em paz com Deus, em paz com seu irmão. Você precisa ser modificado pela palavra. Ela precisa te converter de dentro para fora, de fora para dentro. Você precisa entender de que esse lugar é um lugar bom de se estar. E às vezes a gente não percebe. Eu lembro de que quando Jacó foi para Arã e de repente teve um sono, ele pegou uma pedra e colocou debaixo da sua cabeça e ele teve um sonho. E naquele sonho, ele via uma escada encostada na terra, indo até o topo do céu, e anjos subindo e descendo. Quando ele acorda assustado, ele fala: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Foi só uma escada que ele viu? Não, o próprio Senhor Jesus, ele fala no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51, e eis que adiante vocês vereis o céu aberto, e anjos descendo e subindo sobre mim. Ou seja, existe uma escada, e essa escada é Jesus, que está encostada aqui na terra, e está nos conectando a Deus. Mas por que será que só meia dúzia de pessoas, ou será que só 4 ou 3 pessoas é que conseguem ver o que realmente acontece em uma reunião onde os filhos de Deus se reúnem para estar em sua presença, para dar para Ele o melhor culto de suas vidas? O que é que Deus precisa fazer para que a gente possa se conscientizar de que essa foi uma reunião que Deus nos proporcionou para estarmos aqui hoje? Se Ele não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. E é um momento tão importante, mas tão sublime. E é interessante que às vezes eu olho por inocência minha, sem querer julgar, e eu fico pensando: meu Deus, tem pessoas que às vezes não param de conversar com fulano, com ciclano. Será que ele não percebeu que o Espírito Santo queria conversar com ele, queria ter uma prosa com ele, uma pausa com ele, queria conversar um pouco com ele? E às vezes o culto acaba, a gente não sabe o que aconteceu. Sabe por quê? Porque o verdadeiro objetivo que nos trouxe aqui, nós simplesmente não conseguimos encontrar. Chegamos aqui de um jeito e vamos sair do mesmo jeito, e está arriscado a gente nem se lembrar como é que foi a palavra que foi pregada, como foi o louvor que foi cantado, porque na realidade nós não estávamos com aquele espírito para cultuar ao Senhor. Então, quando você vir para a casa do Senhor, irmãos, venha com a intenção de encontrar a Deus. O salmista, ele diz no Salmo 84 que: quão amáveis, Senhor, são os seus tabernáculos, a minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho, mas eu encontrei os seus altares. Ele fala que prefere estar um dia só na casa de Deus do que 1000 em qualquer outro lugar. Esse lugar pode não estar fazendo muita importância na sua vida hoje, mas amanhã você vai perceber que oportunidades que são perdidas nem sempre voltam. Então, não deixe ninguém tirar a sua atenção. Se conecta com o trono de Deus. Existe uma escada. Essa escada é Jesus, e tem anjos subindo e descendo por ela. Ele falou no Evangelho de João 1,51 que Ele é a escada onde os anjos sobem e descem por ela. Existe uma escada aqui na terra. Existem anjos trabalhando. Isso é fato. Não estou querendo me basear em questões supérfluas. Muito pelo contrário. Também não estou querendo chamar os irmãos a uma adoração forçada, porque isso não é legal. O que nós fazemos tem que ser voluntário. Você vem aqui para adorar a Deus. Não sou eu que tenho que pedir a você para adorar a Deus. Não sou eu que tenho que pedir para você dar glórias a Deus. Não sou eu que tenho que pedir para você levantar suas mãos para glorificar a Deus. Afinal de contas, foi para isso que você veio. É para isso que você está aqui. Então, sempre quando você entrar aquela porta dentro, todos os seus problemas, ainda que você não consiga tirar ele da cabeça, coloque no compartimento e tranca com cadeado e fala para ele assim: esse agora, nesse momento, quem está entrando por essa igreja é um adorador.
Senhor. Aí você vai conseguir separar as coisas. Quando o culto acabar, se você quiser voltar ao seu problema, você volta. O conselho que eu te dou é que você não voltaria. Porque, irmão, se nós estamos com a nossa vida em Cristo Jesus, qual é o problema? Se Jesus é o maior matemático do mundo, não tem um problema que ele não pode resolver. Não tem um problema que ele não pode resolver. Eu apresento para você o maior matemático de todos os tempos. Pode pegar o problema que foi, apresenta ele, só para você ver. Pode apresentar. Agora, a questão é a seguinte: é que nem sempre o problema que ele vai resolver é da maneira que você gostaria de resolver. Porque às vezes a gente espera de Deus de acordo com as nossas necessidades físicas, com as nossas necessidades de achar que as coisas têm que acontecer. De repente, não. Mas uma coisa é certa: quando Jesus sentou à mesa com os discípulos, quando ele foi lavar os pés deles, é preguiça aqui, só para retratar os irmãos. E Pedro não queria deixar Jesus lavar o pé dele. Jesus falou assim: olha, deixa eu lavar o teu pé, porque senão tu não tem comunhão comigo. E o que eu faço? Hoje tu não entende, mas amanhã você vai entender. Glória a Deus. É difícil, né, irmão? A gente, de repente, cair numa contradição daquilo que a gente achava que tinha que acontecer, pela vontade das coisas ao estar acontecendo, vendo subordinado acontecendo pela vontade de Deus. É difícil. Sei que é muito complexo. Quem de nós aqui já não passamos por momentos complexos, complicados em nossas vidas? Né? Mas é porque nós somos filhos, nós somos imperfeitos, nós somos incorretos, nós somos falhos, nós somos carne. Nós estamos embaixo, nossa visão é curta, mas Deus está em cima, a visão dele é ampla. Nós somos imperfeitos, não conseguimos pensar perfeitamente, mas o pensamento de Deus, a Bíblia diz que assim como os céus é mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos, mais alto do que os vossos pensamentos. Aí então se consola com essa palavra. As dificuldades, a angústia vem. O salmista diz em Salmos 42, versículo 11: por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, pois Ele é o meu Deus, a minha salvação. Então, o escritor diz assim: olha, lançai sobre eles, o escritor dos Hebreus, todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Então que você possa descansar nas misericórdias de Deus e saber que Deus é Deus na sua vida, irmão. E de que você não é crente simplesmente em um período de 2 horas de culto, não. Essas 2 horas de culto é para você olhar para o irmão, ver o testemunho que ele tem para te dar e dar um testemunho para edificar também a vida dele. Você dá uma palavra que vai levantar o meu ânimo, de repente eu dar uma palavra que vai levantar o seu. É assim que a gente consegue se conectar. É assim que acontecia. Eles se reuniam 2 horas, os discípulos, em portas fechadas. Cada discípulo tinha a oportunidade de falar 10 minutos. Era a regra estabelecida, e isso parece que se oficializou, porque justamente a igreja tira esse padrão de culto a Deus. Então, e qual era a finalidade? Qual era o propósito? Eles não viviam tempos como os nossos. Às vezes a gente fala que estamos vivendo os dias trabalhosos. Eu quero te apresentar dias trabalhosos na época dos discípulos, na época da reforma. Aí você vai ver o que é dias trabalhosos. Então eles se reuniam, as portas fechadas. E às vezes eles subiam para os relevos de montanhas, e lá não podiam mais descer, porque aqui embaixo as pessoas perseguiam até lá em cima com os cachorros ferozes, treinados, leões, nas arenas. Então, eles se reuniam às portas fechadas e não podiam ser vistos pela autoridade. Mas é interessante de sendo visto ou não, eles não temiam o que podiam acontecer, pois havia uma entrega em totalidade. Eles eram realmente propriedade peculiar e exclusiva a serviço de Deus. Então faziam nas palavras do apóstolo Paulo as suas. No entanto, porque de sorte que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, não existe perda, tanto em viver quanto em morrer. Enquanto você vive, Deus glorifica a ti
pela misericórdia dele. Mas enquanto você vai certamente na direção de Deus para se encontrar com ele. Não existe perda, ninguém serve a Deus. E um levantava o outro com seus testemunhos, com suas palavras. E vira e mexe, um saía. O que aconteceu? Fulano não está aqui. Não se sabe. Já se imaginava o pior. Mas não é o pior. Por quê, irmãos? A gente tem que se agarrar na nossa fé e tentar fazer o que é de melhor para Jesus. A gente tem que fazer o que é de melhor. Eu sempre, lembra quando eu pregava aqui, mas que às vezes a gente é impossibilitado de fazer o que é certo, porque isso arranca de ti alguma coisa? Então, rapidamente, eu sei que Jorge, o tempo já está avançado, mas eu vou dar 2 testemunhos só em 2 minutos. Eu conheci uma senhora que trabalhava muito para ela e de repente esses dias eu ando ligando para ela e ela não me atende. Aí eu fiquei preocupado logo porque ela tem a mente meio perturbada e gosta de afrontar as pessoas. Então entrou dentro de uma igreja evangélica, xingou todo mundo, aí vem falando da história é conhecedora da Bíblia, aí falou da história de Davi e Jonathan, dizendo que eles eram homossexuais e tal, essas coisas todas, e o pastor repreendeu, e o irmão foi tentar puxar ela daquela igreja ali que ela estava perturbando o culto, ela puxou uma arma de choque, quase que derrubou os obreiros ali, e então ela estava naquela situação, mas a Bíblia diz assim, olha, Deus não se deixa escarnecer, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem semear, ele também se fará. E nesse intervalo eu estou ligando para ela e ela não me atende. Aí eu fui numa irmã que conhecia ela também, falei assim, eu estou ligando para fulano, ela não me atende, aconteceu alguma coisa? Ela me contou todo o histórico. Eu falei, tá, mas e aí, o que aconteceu? Humberto? Ela foi levar um rapaz para trabalhar no apartamento dela e Deus entregou ela a própria sorte. Esse rapaz fez tanta covardia com ela e tirou a vida dela dentro daquele apartamento e trancou a porta. Eu falei, meu Deus, depois que eu estou ligando para ela, ela não atende. Ela falou, pois é, mas foi uma coisa que ela chegou para si. Ela não podia ver um crente que ficava xingando o crente. Essas pessoas que, somente como saiu essa notícia aí de que o nome de Jesus não é Jesus, é Ioruxa, que Jesus é o nome grego, então surgiu uma febre aí, e parece que aquilo dali era tudo que ela estava querendo para se fortalecer contra os cristãos. E para a infelicidade dela, irmão, ela colheu o que ela plantou, não o que eu queria. E afinal de contas, é uma alma que morreu dentro de um ato covarde. Então, no meu regresso para casa, eu estava sem dinheiro, fui na minha irmã pegar o cartão com ela para ir até essa pessoa. E peguei R$10 também, porque eu falei assim, se acontece alguma coisa. E de repente veio um rapaz na minha direção. Ele falou, ô tio, eu falei, não sou tão velho assim não. Ninguém gosta de mentir. Eu falei, fala aí. Não, que eu vim aqui na casa da minha tia, eu peguei o trem, achei que ela estaria em casa, ela não está. E eu estou despreparado, porque quando eu peguei o trem, eu moro em Magalhães Pasto, eu pulei para pegar o trem. E agora eu preciso voltar e eu não tenho como voltar para casa, eu só estava com R$10 ali no bolso. Aí eu falei assim, poxa, eu cansei de pregar que nós temos que fazer o que é certo, ainda que pode não ser. Na intenção de sair, eu estava em dúvida se ele realmente ia pegar o trem ou não. E se ele fosse pegar? Eu falei, vou pegar esse dinheiro e vou dar para ele. Então eu peguei o dinheiro e dei para ele. Ele realmente foi e pegou o trem. Então, a gente tem a oportunidade de fazer o que é certo. Não vai fazer errado por quê? Se a gente pode pregar a paz, para que vai pregar o ódio? Se a gente pode pregar o amor, para que vai semear o desamor? Se a gente pode pregar aquilo que é certo, nós estamos em Cristo, somos nova criatura, estamos a serviço de Deus. Então, o reino de Deus precisa se expandir aqui na terra. Nós precisamos levar o reino de Deus. Um certo pregador ele dizia o seguinte, de que não são os acontecimentos apocalípticos que estão impedindo Jesus de voltar. E ele falando sobre certos eventos que aconteceriam, que marcariam a vinda do Senhor, que Deus teve que adiar certos eventos, até com essa pandemia da Covid, Deus até permitiu, porque haveria de acontecer algo que marcaria o mundo, que antecederia, porque na realidade não são os acontecimentos já estão na porta para acontecer, não são eles que estão impedindo a volta de Jesus. O que está impedindo a volta de Jesus é o nosso despreparo.
Nós é que estamos impedindo a volta de Jesus, por não entrarmos na posição que Deus estabeleceu para nós. É perder tempo com pouca coisa. Pouca coisa. Uma coisa você tem que saber: você é um cidadão do céu. Você é um porta-voz de Deus. Você é um embaixador de Cristo. Você é um mensageiro de Deus aqui na terra. Então pegue o que Ele colocar na sua boca, no seu coração. E o que Satanás tentar colocar, você repreende ele. Fala que isso não provém do alto. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.